Primeira coisa que informes. Segundo Jair, o momento agora é dos informes. Algum informe? Pergunta alguém tem informe? Alguém tem algum informe a dar? Lidinalva, né? Não, eu não tenho informe, eu quero informe. É informe, viu? Informe com parcela. Gente, um informe simples. Amanhã na nossa Assembleia Geral vai ser na Justiça Federal. Nós já pedimos ao diretor da última Assembleia tempo, né, o ponto dos servidores que estão participando da Assembleia foi liberado. Acredito que nós pedimos novamente, acredito que isso vai acontecer de novo. Então a orientação é não bater o ponto, ir direto para a Justiça Federal e bate o ponto no retorno. Lá a gente vai botar uma lista só para o pessoal do eleitoral assinar. E nessa lista a gente vai pedir que vocês coloquem um número de matrícula legível, pelo amor de Deus, porque fica complicado depois das meninas colocarem no sistema, certo? Então, assim, não bate o ponto, vai direto para a Justiça Federal, a Assembleia lá está marcada inclusive para 12h30, e aí assina a lista, coloca o número de matrícula e o ponto. Quando chegar aqui, bate o ponto e a gente dá entrada para o pessoal da COPES dispensar esse tempo que foi participação da Assembleia, ok? Mais algum informe? Para quem trabalha pela manhã. E depois. Mais uma vez, algum informe? Sueli novamente. Sueli, informe 2. O pessoal que trabalha pela manhã, bate a saída, vai para a Assembleia e assina a lista lá, que aí as meninas também compensam esse tempo, tá ok? Alguém mais? Jair. Eu não sei se todos vocês ou alguns de vocês estiveram na Assembleia TRT na semana passada. Houve uma polêmica lá, a essa que o Miguel está se referindo, que a gente vai fazer uma avaliação aqui depois, né? Alguém aqui esteve lá, gente? Ok. Teve uma polêmica sobre o diretor liberado. Não sei se vocês sabem, foi escolhido o André, que é TRT. O nome de André foi escolhido numa reunião da diretoria geral, que aconteceu a última reunião, acho que foi 7 de agosto. 7 de agosto? 7 de agosto, sábado. Nesse dia nós tivemos uma reunião demorada, começou 9 horas da manhã, terminou às 19h15 e saímos do sindicato às 20 horas, um dia inteiro. E lá a gente voltou a escolher o diretor liberado para que a Assembleia ratificasse, né? A prática anterior não era esta, a gente falava disso na nossa campanha, nos nossos diálogos, antes de fazer a campanha, que o método seria escolhido na diretoria e levar para a categoria para ratificar ou não. E lá na Assembleia TRT, um colega se surgiu contra esse método e queria que a Assembleia votasse nos dois nomes que existiam, que eram André e Lourival. E aí causou uma polêmica enorme, que esteve lá vivo. Eu perdi também o norte nesses vídeos que eu falei fora do microfone. Foi mais ou menos o fato este. Mas aí a gente vai abrir aqui para as avaliações. O que é que tem para avaliar, gente? Justamente essa Assembleia, esse fato é interessante, porque o que foi levantado lá é que aquele tema deveria ter sido trazido para as Assembleias, né? E como a diretoria não é um monolito, as pessoas pensam de forma diferente, claro, é por isso que é uma diretoria, senão é uma pessoa só, né? A gente está sujeito a esse tipo de divergências, está sujeito a isso. Então a gente tem que ver até que ponto certas coisas devem ser levadas ou não para a Assembleia, se é prudente, se é necessário, por aí vai. E aí está com vocês a palavra. Quem quiser avaliar o que houve lá, fica à vontade. O microfone vai estar aberto. Então, aberto avaliações. Pessoal, só um aviso, o Fred pediu para informar que ele não está aqui nessa Assembleia hoje, talvez não esteja na manhã, na geral, por conta de médico. Ele tem algumas consultas que não puderam ser desmarcadas, então ele pediu para avisar vocês para justificar a ausência dele. Em relação ao que já
Jair falou, na verdade, nossa pauta é só mesmo, essa setorial é só mesmo para explicar o que aconteceu naquele dia, porque muita gente questionou o que foi que aconteceu, o porquê daquela divergência. Na verdade, existe uma divergência dentro da diretoria, nós somos uma frente, né, mas avaliamos que temos condições de continuar o trabalho, por isso que foi informada a chapa, por isso que concorremos na eleição. Nós temos pontos em comum, o principal deles é a independência em relação ao governo, e isso nos faz avaliar que podemos sim construir a mobilização dos colegas. O que aconteceu? Como já explicou, a gente é uma questão de organização, né? Não é uma questão que deveria ser decidida pela categoria, porque se a gente for, tudo que for tomar, todas as decisões que tiverem que ser tomadas dentro do sindicato, passar primeiro para a nossa assembleia, a gente vai emperrar o processo. Essa é uma questão, como já disse, nós assumimos o compromisso de que haveria rodízio do diretor liberado, não mais uma única pessoa, que nós escolheríamos o coordenador liberado e que esse nome seria colocado para a Assembleia Referendar. Foi isso que nós fizemos na reunião de diretoria, que foi dia 4 de agosto. E só que lá, nessa reunião, Hilton discordou da decisão e resolveu, não participou da votação, ele saiu da reunião antes do término. Ele, na verdade, teve um comportamento bem ruim nessa reunião, ele desrespeitou a mesa, saiu da reunião, não participou da votação, da discussão, do voto, ele queria, na verdade, protelar essa decisão, que já vinha de uma reunião anterior, nós tivemos uma reunião um mês antes, em julho nós tivemos uma reunião, um mês antes dessa, do dia 4, dia 7 de julho nós tivemos uma reunião, esse assunto começou a ser discutido, mas o tempo da reunião não deu para a gente continuar, isso já era uma pendência de uma reunião anterior, então era um mês parado, sem tomar a decisão de quem seria esse nome. E na hora ele queria mais uma vez protelar, deixar para uma próxima reunião, e por isso perdeu, e todas as questões que foram levantadas em relação ao assunto foram votadas. O que precisa ficar bem claro aqui é que todas as questões dentro da reunião de diretoria foram votadas. Houve a proposta de que o assunto não fosse discutido, nós votamos e foi aprovado na reunião de diretoria que o assunto seria discutido. Teve votação quais seriam aqueles nomes. O assunto foi discutido. Surgiram 2 nomes, Lorival e André. Os 2 nomes foram votados. Houve um pedido de inversão de pauta. Nós votamos se a pauta seria invertida ou não. Então, tudo que foi discutido na reunião de diretoria foi votado democraticamente. O tempo, as regras, todo mundo que estava lá, participando da reunião, tinha direito a falar. Todos. Então, foi discutido de forma democrática. Hilton saiu antes da votação, não concordou com as votações que tinham ocorrido antes, que ele não foi contemplado, ele se foi embora antes. E colocou na Assembleia de uma forma, para mim, bem complicada, porque nós estamos no processo de mobilização, no processo de construção, muita gente questionou o que estava acontecendo, que racha daquele dentro da diretoria. Foi esse, inclusive, o nome utilizado lá. Realmente existem diferenças, eu acho que as pessoas mais próximas já percebem isso desde a época da construção do coletivo e tudo mais. Existem diferenças. E assim, em algumas questões, como essa é uma questão de organização, é a forma do sindicato ser gerido, realmente a gente apenas tinha concordado e definido, inclusive durante a campanha, que o nome seria colocado para referendo. Se a categoria não quisesse, assim, não, a gente não quer André. A diretoria ia se reunir de novo e ia avaliar um novo nome. Mas a ideia, desde o começo, era de referendo. Outras questões, eu acho que as divergências dentro da diretoria, como eu disse, os mais próximos conhecem, mas outras questões fariam com que isso ficasse claro para a categoria. Questões tipo uma adesão à luta pela JUF, uma adesão a uma escolha a uma central de trabalhadores. Qual é a central das lutas associadas? Isso não é consenso dentro da diretoria. Né? Se a gente se associa ou não à luta, se a gente vai para a central, qual central nós vamos, isso não é consenso, a gente já sabe disso. E, naturalmente, isso não sendo essa questão, que é tão importante, a política, a decisão política do sindicato, a categoria precisa realmente se posicionar. O que se planejava? Essa decisão iria para a Assembleia e toda a diretoria, cada um defenderia
defender a sua posição, de forma clara e democrática. Eu acho que a forma como surgiu aquela questão é que foi, para mim, desleal. Certo? O que mais que a gente pode dizer? Jair, me ajuda. O que mais? Nós temos uma dificuldade grande de escolher esse nome do diretor liberado. Principalmente porque ninguém quer. Ninguém quer. Todos os 9 coordenadores do TRE, ninguém tem interesse, inclusive. Então foi muito difícil, realmente difícil, escolher esse nome. André, inicialmente ele não queria, depois de um tempo ele decidiu que tinha interesse, inclusive foi Fabrício do TRD que conversou muito com ele sobre essa questão. Que é importante e tal, pelo TRT, ser a base maior, a base que de certa forma sofreu mais influência. Peraí, gente. Pois, na reunião, assim, eu já ia chamando assim, na Assembleia, o Ouro, inclusive, falou disso também, que ele também foi assim, inicialmente ele queria e foi persuadido de última hora, porque realmente a tarefa, assim, até porque, pela forma como funcionava o coordenador liberado anteriormente, muita gente tem medo de assumir esse papel, e ficava tudo com o coordenador liberado. Então, muita gente, André mesmo dizendo, eu tenho trabalho, eu tenho outros compromissos, ninguém queria ser coordenador liberado. Então, a dificuldade maior foi essa aí. Quando surgiu, finalmente, o Fabrício conversou com o André e levantou a questão do TRT estar mais mobilizado, de ter sido a base que, de certa forma, perdeu mais, né? Porque eles tinham um processo de mobilização muito forte que foi se perdendo. Tudo isso foi, Fabrício conversou com o André e o André chegou à conclusão que ele tinha interesse. Tanto que nós conversamos com ele sobre questões pessoais dele e tal. Só que assim, o que acontece? Nós somos, o grupo do TRE é muito próximo, todo mundo, a gente se encontra muito aqui e se fala muito, a gente convive fora do TRE, inclusive, fora da diretoria do sindicato. E André também é muito próximo, porque por ser marido de Jeane, então a gente se aproximou muito, a gente se conversa muito. Então, quando o Fabrício conseguiu convencer o André, que ele levantou a possibilidade, ele conversou com a gente. Mas mesmo assim era uma possibilidade. Tanto que na hora da reunião, quais são os nomes? Fred questionou justamente isso. A gente está aqui discutindo, e pode ser que nem tenha nomes. Quais são os nomes? André confirmou dele e o Louro colocou o dele em votação. Uma das coisas que a gente já tinha considerado, que na verdade, Lindinalva e Lorival, eles já falam muito de aposentadoria. Vou me aposentar e tal. Quem sabe você, coordenador, já aposentado. E uma das coisas que a gente tinha conversado antes, Fred teve ideia, é que a gente poderia liberar os três coordenadores, um de cada ramo do judiciário, com um custo bem pequeno, pensando da seguinte forma: se eles realmente vão se aposentar, têm interesse em se aposentar, eles poderiam se aposentar agora. E o que eles perdem, que é o auxílio alimentação e mais alguma coisa, não sei exatamente, o sindicato poderia pagar e a gente ter 3 liberados ao invés de 1. Oficialmente, pelo número de filiados, ele tem direito a 1 só. Mas se eles fizessem essa opção de se aposentar logo e a gente poder pagar só durante o período que eles estiverem no sindicato, só isso que eles perdem, seria muito interessante para a gente. Foi uma das possibilidades. Inclusive, durante a reunião, o Fred foi conversar com o sobre isso. Mas não aconteceu, porque ele disse que tinha outras questões e ele não poderia se aposentar agora. Então, realmente, acabou concorrendo o Louro e André. Gente, o diretor liberado é pago pelo sindicato. Essa informação quase beijo, que tem gente que não sabe. Ele é pago pelo sindicato. Essas escolhas passam pelo custo. Por isso que o senhor ali falou de 2 aposentados, porque o sindicato não tem que pagar, e um que é mais barato. Por exemplo, o André é mais barato que o Florival, por exemplo. Porque o Florival tem algumas coisas acumuladas, o André não tem. Por isso, é só o esclarecimento. Na verdade, gente, pelo menos assim, pra mim, que estava na reunião, que voltei, escolhi entre o nome de André e o nome de Louro, eu cheguei a falar isso na reunião, pra mim é uma escolha da
que você está liberando. É a escolha da ordem. Porque, na verdade, a ideia é que cada um fique em um ano. Ainda temos que convencer mais um, se a gente não quiser repetir o nome de um dos dois. Então, assim, para mim, era simplesmente a escolha da ordem de liberação. Foi votado, isso foi colocado em votação. E na votação, o nome de André venceu. Então, o nome de André é levado à Assembleia, tanto que na chamada da Assembleia estava lá o referendo ao nome do diretor liberado. E o Tonão concordou e colocou daquela forma, na verdade, desrespeitando o que tinha sido decidido dentro da reunião de diretoria, que já tinha sido definido. Então, ficou realmente muito estranho, ficou parecendo realmente um racha. É como eu disse, dá para a gente trabalhar, a gente acredita nisso, a gente tem pontos em comum, o principal é a independência do governo, e dá para a gente construir. Eu acho que agora eu espero que as coisas fiquem esclarecidas. Né? A gente, na verdade, tem reunião de diretoria marcada novamente para discutir a questão. Certo? O que para a gente foi muito ruim, pelo menos para mim, foi a forma como ele colocou isso, desrespeitando o que foi decidido. E é muito esquisito você. Imagina se cada reunião de diretoria, cada votação, a gente decida, olha, eu perdi na votação, então eu vou levar para a Assembleia e vamos discutir tudo de novo. Não tem sentido. Certo? Eu não sei se a gente vai voltar a discutir essa questão em Assembleia Geral. Isso tem que ser tutorial, para conversar com o pessoal daqui. Não sei se isso vai ser discutido novamente no geral. Porque amanhã, geral, é tão importante a questão da greve e tal. Eu não sei se vale a pena a gente desviar o foco dessa questão. Não deve ser independente da Assembleia, eu acho complicado, alguma coisa dessa relação. O pregador, nós chamamos um pouquinho a apurar com o papo. Isso está grave. Fala no microfone, pelo amor de Deus. Dá para saber o que está sendo discutido. Só pega as respostas e não as pega. Sim. Lu. Ei, Jair. Então, como o Link está falando, quem quer perguntar, quem quer fazer alguma avaliação, dá o nome para ela, registra, já tem algumas pessoas. Quem é a próxima, Link? Lu. Luciano. Eu vou depois. Depois eu, depois Jair. Se tiver mais alguém. Gente, boa tarde. Eu quero começar com uma fala minha aqui da última setorial nesse mesmo local, em que eu trouxe para vocês a minha preocupação, não tão detalhada como eu vou falar hoje, em relação exatamente ao que eu já vinha percebendo dentro da diretoria. Como eu tenho uma aproximação maior, desde a época da campanha dos ministros, eu vinha perguntando, vocês vão seguir esse caminho? Vocês têm certeza que vocês vão entrar nessa chapa? Vocês têm certeza que vocês vão seguir esse caminho? E aí sempre a resposta que vinha é essa, tinha uma coisa maior, que é exatamente o que unia todo mundo, que era estar contra o governo, contra se manter no sindicato, mas tinham posições que eu já identificava como diferença realmente e que me preocupavam. E por conta disso, uma assembleia que eu consegui justificar, eu sei que é complicado, a gente não tem a cultura de participar de sindicato enquanto ser atuante. A gente tem a cultura de ir nas assembleias para saber se vai ter aumento, se vai ter greve, se não vai ter greve. A gente não quer. Por toda a conjuntura, por tudo que está, né, todo o histórico dos últimos anos políticos no país e tal, cada um tem a sua posição de não se envolver tanto. E eu chamei aquela hora de não ter cuidado, os meninos realmente se propuseram a entrar nisso e eu falei por conta própria, por acreditar no ideal, porque já vinham incomodados e simplesmente não gostavam do que estava aí, não fazer nada, e se predispuseram a isso. Os 9 daqui, particularmente, que todos vocês conhecem, como o Sueli falou, embora também tenham posições um pouco, às vezes em um assunto ou outro divergentes, tentam chegar sempre a um consenso. Quando terminou a Assembleia no dia 4, e como vocês sabem, um dos componentes da diretoria dorme comigo e meu marido, chegando em casa, ele comentou comigo da preocupação que ele tinha em relação ao comportamento de Hilton na Assembleia. E eu fiquei extremamente triste naquele dia da Assembleia do TRT, porque assim, como é possível alguém que pega o microfone, e aí a Luciana sozinha falando,
com a RG e CPF só dela. Pega o microfone, chama a luta de classes, fala da categoria, fala que a gente tem que ser unido. E aquela mesma pessoa que eu, no dia 5, aqui no nosso movimento, vi pedindo a Sueli, eles não iam dizer isso nunca a vocês, eu estou dizendo isso é uma transação dos dois, a Sueli e a Jair, que fizessem o registro dos candidatos do PSOL enquanto nós estávamos de greve. Eu estou assumindo o que eu estou falando. Chega, sabe? Até que ponto a gente vai ser conivente com a inversão de valores? Até que ponto a gente vai assistir um novo Rogério assumir o microfone, ter aquele discurso lindo e maravilhoso, porque ele tem o poder, gente, de mexer antes de começar a acreditar que a gente está errado. Não, realmente, ali, a gente tem que fazer a votação para a base, porque a base tem que votar no diretor eleito. Será que realmente aquilo é do mais importante? Será que ele realmente fez aquilo porque ele acredita que a base tem que votar no diretor eleito? Ou porque ele queria atingir, porque ele perdeu a votação da pessoa que ele queria lá no dia 4? Será que se ele tivesse ganho lá, o Lorival, que era o candidato dele, ele tinha levado aquilo para a Assembleia daquela forma, colocando em risco pessoas que estavam indo pela primeira vez, pessoas que ainda estão inseguras, pessoas que acham que o sindicato é uma coisa que, sabe, não quero isso, sabe, ficam naquela... querem às vezes participar, mas acham que é tudo muito confuso, é tudo muita discussão política. Gente, o país está caminhando para uma coisa que não dá para a gente ficar alheio. Não está dando mais para ficar alheio. A não ser que a gente assuma realmente que a gente acha que nossa decisão não tem nada a ver. Nossa omissão não é que está fazendo que o país está do jeito que está. Então, assim, é muito triste ter que falar isso. Eu acho que talvez a ignorância muitas vezes é bem melhor. Mas, assim, o que aconteceu no dia 5 foi que ele, mesmo em greve, não tinha feito o registro de candidatura dele de alguns candidatos do PSOL e queria que isso ali e Jair entrasse com o pacote do PSOL escondido e tentasse registrar a candidatura do pessoal do PSOL. Na minha opinião, isso é suficiente para dizer quem é aquela criatura. Sincero, honestamente. E aquela criatura caiu para mim porque eu cheguei a acreditar muitas vezes que realmente pensava diferente. E eu fiquei muito decepcionado no dia 5. Realmente me calei porque não me sentia à vontade de ficar achando, meu Deus, de onde vai isso, mas estava me incomodando demais. E naquele dia eu me senti muito tranquilo. Eu só não fui naquele próprio dia falar porque eu achei que era um desrespeito ainda maior às pessoas que estavam indo pela primeira vez. Mas hoje aqui na casa na qual eu trabalho, eu me sinto muito à vontade para ficar tranquila com minha consciência e dividir isso com vocês. Cada um vai analisar do jeito que quiser. Eu sei que ali, a intenção dos meninos em convocar essa setorial hoje é uma coisa que para mim me deixa muito tranquilo em relação às pessoas que eu conheço que estão nessa diretoria, que estão simplesmente cumprindo em deixar a sua consciência tranquila e dizer a vocês o que vocês querem saber, o que ficou feio, medir, sabe? Está dando satisfação a vocês. Porque assim, existe um outro lado da moeda. É uma diretoria de 27 pessoas e a gente sabe que quando o PCS sair ou não sair, ou seja, quando o martelo for batido em relação ao PCS, ninguém vai querer saber se a folha do sindicato foi paga, como é que está o clube, quantos servidores tem. Vai todo mundo cuidar de suas vidas e o sindicato vai ficar de novo esquecido até que uma nova demanda surja. Isso sim, estou falando na maioria. A verdade é que a máquina administrativa precisa funcionar, né? A gente sabe que existe um rombo no sindicato e que algumas providências têm que ser tomadas, mas como foi dito aqui por todo mundo que pega o microfone, agora existe uma demanda primordial, a luta pelo PCS. Ainda que tenha divergência se era PCS, se não era, se tinha que ser. Agora é o PCS. Depois a gente retoma a discussão de plano de carreira de verdade, etc. e tal. Mas então assim, eu queria dizer a vocês que mais do que nunca não dá para ficar livre. Mais do que nunca não dá para fazer de conta que a gente chega na Assembleia e vê alguém fazendo um discurso lindo, porque senão daqui a 10 anos a gente vai ter um novo Rogério e a gente vai estar de novo reclamando, porque a gente foi omisso, porque a gente não tentou analisar, porque a gente não tentou perceber o que realmente está pelas entrelinhas. E mais um candidato vai surgir por aí nas costas da gente. Eu não quero ser integral para mais ninguém. Obrigada. Quem é a próxima pessoa? Sou eu. Boa tarde, Lindinalva. Eu vou retomar também esse tema, começando pelo fato de que aquela Assembleia Fatídica foi uma das poucas reuniões que tinha um grupo mais representativo de servidores do TRT. Algumas pessoas, inclusive daqui do TRE, que tem pessoas que estão participando mais do movimento mais recentemente, e tinha muitas pessoas lá do TRT que ficaram meio que chocadas, espantadas com aquela
discussão. Acho que esse tipo de atitude acaba afastando pessoas. Minutinho. Esse tipo de atitude acaba afastando pessoas. Ao invés de você estar trazendo, estar conquistando aquelas pessoas que estão indo pela primeira vez, você cria uma situação que faz com que as pessoas não queiram estar ali, para não estar vendo aquela exposição, aquela discussão desnecessária. Um outro fator é que no dia seguinte, aqui no TRE, eu conversei com várias pessoas, as pessoas me chamaram para conversar, e eu vi duas posições radicalmente opostas. Uma parte dessas pessoas diziam o seguinte: eu acho que decidir sobre o coordenador liberado não é um problema que deva se trazer para a base. É um problema que é discutido na diretoria, porque é a diretoria geral que vai estar sabendo por que está sendo escolhida aquela pessoa e não outra pessoa. Algumas pessoas me disseram isto. Outras pessoas me disseram, não, eu acho que realmente tem que discutir na base, que a discussão deveria ter sido, primeiramente, colocar os nomes, etc e tal. Então eu estou colocando essas duas posições para que vocês também reflitam acerca disso. Pessoas que achavam que não deveria nem passar pela base, apenas com o informe, chegar e dizer, olha, na reunião de diretoria do dia 4, decidiu-se que o coordenador liberado será fulano. E um outro grupo que acha que tudo, que isso, inclusive os detalhes todos, deveriam ser discutidos com a base. Pensem e depois vocês vão dar um retorno para a gente com relação a isso. A atitude de qualquer coordenador, qualquer um de nós, que exacerbe as discussões, faça com que a situação seja uma situação idêntica que aconteceu naquele dia, obviamente só serve para nos dividir mais ainda. E isso é o que menos precisamos nesse momento em que já temos mil e uma dificuldades, mil e uma diferenças, gente com função, gente sem função, gente que é subsídio, gente que é PCS, gente que é azul, o outro que torce pelo amarelo, um que não quer que use tal camisa porque é a cor Vitória, o outro que não quer que use outra camisa porque é da cor Bahia. Então, tudo que a gente menos precisa nesse momento, gente, é divisão. Então, não vamos nos deixar envolver em determinado tipo de discussão que não vai levar a lugar nenhum, não vai produzir frutos bons. Ao contrário, só vai produzir mais e mais ainda divisão. E por último, penúltimo, aliás, lamentei bastante, porque aqui nós no TRE temos desenvolvido um trabalho árduo de convencimento dos colegas para participarem das mobilizações, mais especificamente Sueli, Jair e eu estamos, mais especificamente, não quer dizer que não tenham outras pessoas que não estão participando não, tá? São as pessoas que costumam estar mais frequentemente passando nos setores. Então você tem a sensação de quando ocorre uma coisa dessa, de que esse trabalho de convencimento, aí a pessoa diz assim, porra, o pessoal da coordenação, da diretoria, chegou lá para me convencer para ir para a Assembleia, chegou lá, era um barraco. Então isso, de certo modo, diminui, macula esse trabalho que a gente está fazendo quase que diariamente de convencimento das pessoas. E por último, eu vou falar acerca da base, que somos todos nós. Em uma Assembleia, gente, por favor, não vamos nos deixar levar por qualquer coisa. Há uma coisinha ali, aí a gente que é da diretoria, como foi falado aqui já trocentas vezes, acaba discordando, tem umas divergências e às vezes a coisa fica difícil. Então, o que aconteceu foi justamente isso. Jair tomou a palavra, fulaninho falou, não sei quem falou, e aí a gente acaba expondo as feridas que são internas, de modo mais agravado ainda, publicamente. Então, a base precisa ter discernimento e ter filtro do que está sendo legal e do que não está sendo legal. E muitas vezes vai ser necessário que a base tome para si a responsabilidade de não permitir que algumas coisas sejam colocadas em votação. Se durante a fala das pessoas vocês perceberem que isso aí não vai levar para lugar nenhum,
foi uma discussão infrutífera, foi uma discussão pequena, rasteira, que é um termo que o nosso companheiro gosta muito de usar. Foi uma discussão muito rasteira e a gente tinha um ato para fazer, que eu acho que era bem mais importante. Então é necessário